Em uma pequena cidade industrial no coração do Brasil, uma cidade com desenvolvimento de energia sustentável, erguia-se a empresa SolarTech, um farol de inovação e sustentabilidade. Fundada há mais de 40 anos por Antônio Silveira, um visionário engenheiro que havia deixado a vida de operário em uma fábrica de automóveis para perseguir seu sonho de energia limpa, a SolarTech não era apenas uma companhia, era o legado de uma família inteira. Antônio, com suas mãos calejadas e mente afiada, começou tudo em uma garagem improvisada, soldando painéis solares rudimentares com peças recicladas de velhos geradores. Ele acreditava que o sol, abundante no céu tropical brasileiro, poderia alimentar não só casas, mas comunidades inteiras, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis que poluíram rios e envenenaram o ar de sua infância. A empresa cresceu rapidamente no início, mas algumas pessoas estranhas de fora da cidade e outras pessoas de fora do país estavam interessadas em seu projeto. Antônio trabalhava dia e noite, muitas vezes sozinho, testando protótipos sob o sol escaldante. Sua esposa, Arminda, uma professora de ciências, ajudava nos fins de semana, calculando eficiência energética com lápis e papel. Juntos, eles criaram o primeiro produto da SolarTech, o Solvida, um painel solar portátil que poderia carregar baterias para famílias rurais sem acesso à rede elétrica. Foi um sucesso modesto, vendido em feiras locais e para agricultores que lutavam contra apagões constantes. Com o tempo, Antônio contratou seus primeiros funcionários, vizinhos e amigos que compartilhavam sua visão. A empresa expandiu para projetos maiores, instalações solares em escolas públicas, parcerias com governos municipais para iluminar ruas com lâmpadas LED alimentadas pelo sol e até um ambicioso programa de pesquisa em baterias de armazenamento de energia, usando materiais recicláveis para torná-las acessíveis. Mas o verdadeiro coração da SolarTech era Antônio. Ele não era apenas o fundador, era o pai amoroso de 3 filhos, José, o mais velho, um administrador pragmático, Anabel, a engenheira brilhante que herdou a genialidade técnica do pai, e Pablo, o caçula, um sonhador com ideias de expansão global. Antônio os criará dentro da empresa, ensinando-os desde crianças a soldar circuitos e a entender o impacto ambiental de suas ações. A SolarTech não é sobre lucro, ele dizia sempre, com sua voz grave e olhos brilhantes. É sobre deixar o mundo melhor para as próximas gerações. O sol brilha para todos e nós vamos capturá-lo para que ninguém fique no escuro. Os projetos da SolarTech eram inovadores e impactantes. Um dos principais era o projeto Luz Verde, uma iniciativa para instalar painéis solares em comunidades indígenas na Amazônia, combinando tecnologia com preservação cultural. Eles desenvolviam painéis flexíveis que podiam ser montados em canoas ou tendas, fornecendo energia para refrigerar medicamentos e conectar vilas à internet para a educação remota. Outro projeto, o Ecobateria, focava em baterias feitas de materiais orgânicos, como casca de cocô e resíduos agrícolas, reduzindo custos e minimizando o impacto ambiental. A empresa também investia em pesquisa de energia solar concentrada, com espelhos que direcionavam a luz para turbinas, gerando eletricidade em escala industrial. Esses projetos não só geravam receita, mas também prêmios internacionais, como o Prêmio de Inovação Sustentável da ONU em 2015, que colocou a SolarTech no mapa global. No entanto, nem tudo era sol e arco-íris. Antônio envelhecia, e com a idade vinham as sombras. Ele havia lutado contra uma doença cardíaca por anos, resultado de décadas de trabalho exaustivo. Seus filhos assumiram mais responsabilidades, mas Antônio insistia em estar presente em todas as decisões importantes. "Essa empresa é minha vida", ele murmurava, ignorando os avisos dos médicos para desacelerar. O declínio da empresa começou sutilmente, como uma rachadura em um painel solar sob pressão. Tudo iniciou com a expansão agressiva. João, o filho mais velho, pressionado pela concorrência de gigantes chineses que inundavam o mercado com painéis baratos, convenceu o pai a tomar empréstimos para construir uma nova fábrica. "Precisamos escalar, pai", disse João em uma reunião familiar tensa, batendo na mesa de madeira antiga da sala de conferências. "Se não crescermos, seremos engolidos." Antônio relutou, mas cedeu. Os empréstimos vieram do Banco BNDES. A nova fábrica foi erguida em tempo recorde, produzindo painéis de alta eficiência com tecnologia de células fotovoltaicas de perovskite, um avanço que prometia dobrar a produção de energia.
Mas então veio a doença global em 2019, paralisando a fábrica. Materiais importados atrasaram, custos subiram e as vendas despencaram quando governos cortaram orçamentos para projetos sustentáveis. Anabel, a engenheira, tentou salvar o dia com inovações. Ela liderou o projeto Renova, uma linha de painéis solares integrados a telhados inteligentes que ajustavam ângulos automaticamente via inteligência artificial para maximizar a captura de luz. Mas os testes demoraram e os investidores impacientes começaram a cobrar. Pablo, o caçula, sugeriu parcerias com startups de energia eólica, criando sistemas híbridos que combinavam sol e vento, mas as negociações falharam devido a disputas contratuais. Antônio assistia a tudo com o coração pesado. Ele via seus filhos discutindo, a harmonia familiar se desfazendo como fios soltos em um circuito. Eu construí isso para unir nós, não para nos dividir. Ele confidenciou a Arminda em noites insones. Sua saúde piorava. Um infarto menor o deixou hospitalizado por semanas. Durante sua ausência, José tomou decisões precipitadas, como cortar custos em pesquisa e demitir funcionários leais, o que minou a moral da equipe. A dívida acumulada crescia como uma bola de neve. O banco começou a pressionar por pagamento e credores ameaçavam penhorar ativos. A SolarTech, outrora um símbolo de esperança, agora lutava para pagar salários. Antônio, de cama, via relatórios sombrios. Projetos como Luz Verde foram pausados, a Ecobateria engavetado por falta de fundos. Como chegamos aqui? Ele se perguntava, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ele se culpava por não ter preparado melhor os filhos, por ter sido teimoso em não diversificar mais cedo. O declínio da empresa acelerou em 2023. Uma auditoria revelou irregularidades financeiras, não fraudes, mas erros de gestão sob pressão. José havia assinado contratos ruins com fornecedores, levando a prejuízos altos. Anabel descobriu que concorrentes copiaram patentes da SolarTech, processando por violação, mas os advogados custavam caro. Pablo, em desespero, tentou uma campanha nas redes para o projeto Renova Bio, mas arrecadou apenas uma fração do necessário. Antônio, agora fraco e confinado a uma cadeira de rodas, convocou uma reunião final. Filhos, eu falhei com vocês, disse ele, voz tremendo, mas a SolarTech é mais que tijolos e painéis. É o nosso espírito. Seus olhos, ainda cheios de fogo, fixaram em cada um. José chorou abertamente, admitindo seus erros. Anabel prometeu lutar, mas Pablo, o sonhador, via o fim se aproximando. O BNDES executaram as dívidas. A fábrica foi leiloada, equipamentos vendidos a preço de banana. Funcionários foram dispensados, muitos com lágrimas, carregando caixas de memórias. A SolarTech declarou falência em 2024, seu nome manchado empresarialmente. Nas redes diziam, Império Solar desaba, família Silveira perde tudo. Antônio tinha assistido todas as notícias na TV do hospital, seu coração partindo. Meu legado, ido. Mas o pior foi o impacto pessoal. Antônio mergulhou em depressão, recusando comida e visitas. Arminda ficou ao seu lado, relembrando os dias iniciais na garagem. Os filhos se dispersaram. José foi trabalhar em uma multinacional, Anabel em uma universidade. Pablo viajou para esquecer. Entre as cinzas da falência da SolarTech, surgiu uma figura improvável, mas profundamente conectada ao legado da empresa. Fernando Souza, um ex-funcionário que havia trilhado um caminho de dedicação e crescimento dentro da própria organização. Fernando não era apenas um nome no organograma. Ele era o exemplo vivo do que o Sr. Antônio Silveira sempre pregava, que o esforço genuíno e a paixão pela inovação poderiam levar qualquer um, independentemente de origens humildes. Vamos mergulhar nos detalhes da trajetória de Fernando, desde seus primeiros passos na SolarTech até sua posição atual, conquistada por puro mérito e determinação. Fernando nasceu em uma família de imigrantes pobres do Nordeste brasileiro, que se mudaram para aquela cidade pequena em busca de melhores oportunidades. Seu pai trabalhava como pedreiro e sua mãe como costureira em uma indústria pequena de jeans feminino, ensinando-lhe desde cedo o valor do trabalho árduo e da resiliência. Aos 18 anos, Fernando ganhou uma bolsa para estudar engenharia elétrica em uma universidade local, onde se destacou por projetos caseiros de energia renovável, como um carregador solar improvisado para celulares.
Foi nessa época que ele ouviu falar da SolarTech de seu fundador, Antônio, um homem que transformava sonhos em realidade. Há 15 anos, Fernando começou na SolarTech como estagiário no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Era um cargo inicial, sem glamour. Ele passava horas varrendo o chão da garagem no laboratório, organizando ferramentas e auxiliando em testes básicos de painéis solares. Mas Antônio viu potencial nele. "Você tem fogo nos olhos, garoto", disse Antônio certa vez, enquanto ensinava Fernando a calibrar o medidor de eficiência energética. Tratado como um quarto filho pela família Silveira, Fernando absorvia lições não só técnicas, mas também éticas, sobre sustentabilidade, integridade e o impacto social da tecnologia. A trajetória de Fernando na SolarTech foi marcada por promoções merecidas, cada uma conquistada por seu esforço incansável. Ele não pulou etapas. Em vez disso, subiu degrau por degrau, acumulando conhecimentos e responsabilidades. Assim, darei um detalhamento cronológico dos cargos que ele ocupou durante seus 8 anos na empresa original. Nos primeiros 2 anos, Fernando focava em tarefas básicas, como montagem de protótipos e coleta de dados para o projeto Luz Verde inicial, sendo estagiário no departamento de pesquisa. Seu esforço se destacava. Ele ficava até tarde, voluntariando-se para testes noturnos de baterias solares. Isso chamou a atenção de Anabel, que o recomendou para uma promoção. Nessa fase, ele contribuiu para melhorias em painéis solares portáteis, reduzindo o peso em 15% com ideias simples, como usar materiais reciclados de plásticos locais. Primeiro, promovido após concluir sua graduação, Fernando assumiu o cargo de assistente técnico, onde lidava diretamente com instalações em campo. Ele viajava para comunidades rurais do estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, instalando painéis do projeto Luz Verde e treinando moradores. Seu esforço foi crucial durante uma enchente anormal no Pantanal, onde ele coordenou equipes para reparar sistemas danificados, salvando suprimentos médicos em um posto de saúde. Antônio o elogiava publicamente em reuniões. Fernando não só conserta painéis, ele conserta vidas. Engenheiro júnior. Com mais experiência, Fernando subiu para engenheiro júnior, trabalhando no desenvolvimento do Ecobateria. Aqui, ele liderou subprojetos, como testar materiais orgânicos para armazenamento de energia. Seu esforço incluiu noites em claro no laboratório, analisando dados e propondo inovações que aumentaram a eficiência das baterias em 20%. Ele também começou a mentorar novos estagiários, passando adiante as lições de Antônio. Assim se tornando gerente de projetos. No auge de sua carreira na SolarTech original, Fernando foi promovido a gerente de projetos, supervisionando equipes em iniciativas como Renova Inicial. Ele gerenciava orçamentos, coordenava com fornecedores, apresentava relatórios à família Silveira. Seu esforço se manifestava em negociações difíceis com parceiros comerciais na época, garantindo contratos que mantiveram a empresa competitiva. No entanto, ao ver as rachaduras financeiras se aprofundando, dívidas crescentes e cortes de pessoal, Fernando sentiu que precisava de um novo desafio para crescer. Após 8 anos e 2 meses em 4 cargos progressivos, Fernando deixou a SolarTech para fundar sua própria startup, a RioFlux, focada em soluções de energia eólica híbrida no Maranhão. Ele saiu em bons termos, com uma carta de recomendação de Antônio, que disse: "Vá conquistar o mundo, mas lembre-se de onde veio." Na RioFlux, Fernando aplicou tudo o que aprendeu, crescendo a empresa de uma operação de garagem para um desenvolvimento rápido com investidores, faturando milhões em projetos de energia renovável no Brasil e na América Latina. Agora, em 2025, Fernando está no topo graças ao seu esforço inabalável. Como um empreendedor bem-sucedido na RioFlux hoje, ele acumulou não só riqueza, mas entendimento profundo em gestão e inovação. Ao ler sobre a falência da SolarTech, ele viu uma oportunidade de retribuir. "Eu devo tudo ao Sr. Antônio", pensou Fernando, recordando as noites de mentoria e as lições de resiliência. Ele decidiu recomprar a SolarTech, ou o que estava dela. O nome icônico, algumas patentes expiradas e outras que ele tentou adquirir, mas alguém comprou legalmente as mais importantes desta empresa e não podem ser mais produzidas no Brasil, como designs iniciais de painéis flexíveis, por exemplo. E o prédio vazio da fábrica original. Pagou um valor simbólico de R$500 mil em um leilão acirrado, com várias empresas norte-americanas que não faziam parte do ramo de bioenergia.
algo que chamou sua atenção. Assim, enfrentando construtoras que queriam demolir o local para erguer condomínios e residências, Fernando usou seus próprios recursos da Hillflux para a compra, sem depender de empréstimos, demonstrando sua estabilidade financeira conquistada por esforço. Hoje, Fernando é o CEO da revivida SolarTech, uma posição que ele ocupa com humildade e visão estratégica. Sob sua liderança, a empresa não só renasceu, mas floresceu. Ele fundiu elementos da Hillflux com a SolarTech, criando uma potência em energias renováveis híbridas, solar e eólica. Ele recontratou antigos funcionários, como Anabel, filha do Sr. Silveira, que se juntou como CTO e relançou projetos antigos com toques modernos, como Luz Verde 2.0, agora com integração de inteligência artificial para monitoramento remoto. Seu esforço levou a esse patamar, de estagiário a CEO, passando por empreendedor independente. Fernando mora em uma casa modesta e no centro da cidade, dirige um carro elétrico carregado por painéis solares de sua própria empresa e dedica tempo a mentorar jovens de origens semelhantes à sua. Ele fundou uma fundação em homenagem ao Sr. Antônio, oferecendo bolsas para estudantes de engenharia. O sucesso não é sobre cargos ou dinheiro, diz Fernando em palestras. É sobre o impacto que você deixa. E eu devo o meu ao esforço que investi todos os dias. Quando Fernando assumiu as rédeas da SolarTech, ele sabia que o renascimento da empresa não seria apenas sobre recuperar lucros, mas sobre reacender a chama do propósito original de Antônio. Levar energia limpa a todos, especialmente aos mais necessitados, enquanto inovava para competir em um mercado global. Os projetos da nova SolarTech foram cuidadosamente escolhidos para equilibrar impacto social, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Cada um deles refletia a essência da empresa, um misto de coração, tecnologia e visão de futuro. Vamos explorar cada um com mais detalhes, começando pelo carro-chefe, o projeto Luz Verde 2.0. O projeto Luz Verde 2.0 é a evolução do sonho original de Antônio Silveira de levar energia acessível a comunidades remotas. Na sua primeira versão, lançada nos anos 2010, o projeto já era ambicioso. Instalar painéis solares em vilas indígenas e ribeirinhas na Amazônia, onde a rede elétrica convencional era inexistente ou instável. A iniciativa trouxe energia para escolas, postos de saúde e até pequenos negócios, como cooperativas de artesanato, permitindo que comunidades preservassem sua cultura enquanto acessavam benefícios da modernidade, como refrigeradores para medicamentos e acesso à internet para educação remota. No entanto, a falência da SolarTech interrompeu o projeto, deixando muitas instalações inacabadas, e painéis sem manutenção. Quando Fernando e Anabel assumiram o comando, eles decidiram não apenas retomar, mas transformar o Luz Verde em algo revolucionário. O Luz Verde 2.0 foi redesenhado para ser mais eficiente, escalável e integrado com tecnologias modernas. Aqui estão os elementos centrais do projeto. Painéis solares inteligentes. A nova geração de painéis solares desenvolvida pela SolarTech incorpora sensores IoT, Internet das Coisas, que monitoram a produção de energia em tempo real. Esses painéis são conectados a um aplicativo mobile que permite às comunidades gerenciar sua própria energia. Por exemplo, líderes comunitários podem verificar se um painel está funcionando corretamente ou se precisa de manutenção, sem depender de técnicos externos. Isso reduz custos e empodera as comunidades, dando a elas autonomia sobre sua infraestrutura energética. Design adaptado ao terreno rural e ribeirinhas. As áreas amazônicas e mato-grossenses apresentam desafios únicos, chuvas intensas, calor extremo, inundações sazonais e dificuldades de transporte em muitos locais sem acesso urbano. Os painéis do Luz Verde 2.0 eram ultraleves, modulares e à prova d'água, projetados para serem montados em estruturas flutuantes para comunidades ribeirinhas, ou em suportes elevados em áreas de floresta densa e outras áreas. Caso talvez você se pergunte, mas por que ele disse que os painéis eram no verbo do passado? A palavra certa era no presente, ultraleves. Vocês entenderão porque este verbo está no passado e não no presente a palavra era ultraleves. Você entenderá um pouco mais para frente. Assim, Anabel, como CTO, liderou o desenvolvimento de um sistema de instalação.
Quando Fernando assumiu as rédeas da SolarTech, ele sabia que o renascimento da empresa não seria apenas sobre recuperar lucros, mas sobre reacender a chama do propósito original de seu Antônio, levar energia limpa a todos, especialmente aos mais necessitados, enquanto inovava para competir em um mercado global. Os projetos da nova SolarTech foram cuidadosamente escolhidos para equilibrar impacto social, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Cada um deles refletia a essência da empresa, um misto de coração, tecnologia e visão de futuro. Vamos explorar cada um com mais detalhes, começando pelo carro-chefe, o projeto Luz Verde 2.0. O projeto Luz Verde 2.0 é a evolução do sonho original de Antônio Silveira de levar energia acessível a comunidades remotas. Na sua primeira versão, lançada nos anos 2010, o projeto já era ambicioso. Instalar painéis solares em vilas indígenas e ribeirinhas amazônicas, onde a rede elétrica convencional era inexistente ou instável. No entanto, a falência da SolarTech interrompeu o projeto, deixando muitas instalações inacabadas e painéis sem manutenção. Quando Fernando e Anabel assumiram o comando, eles decidiram não apenas retomar, mas transformar o Luz Verde em algo revolucionário. O Luz Verde 2.0 foi redesenhado para ser mais eficiente, escalável e integrado com tecnologias modernas. Aqui estão os elementos centrais do projeto. Painéis solares inteligentes. A nova geração de painéis solares desenvolvida pela SolarTech incorpora sensores IoT, Internet das Coisas, que monitoram a produção de energia em tempo real. Esses painéis são conectados a um aplicativo mobile que permite às comunidades gerenciar sua própria energia. Por exemplo, líderes comunitários poderiam no passado, verificar se um painel está funcionando corretamente ou se precisa-se de manutenção, sem depender de técnicos externos. Isso reduz custos e empodera as comunidades, dando a elas autonomia sobre sua infraestrutura energética. Design adaptado ao terreno amazônico, apresentando desafios únicos, chuvas intensas, calor extremo, inundações sazonais e dificuldade de transporte. Os painéis do Luz Verde 2.0 eram ultraleves, modulares e à prova d'água, projetados para serem montados em estruturas flutuantes para comunidades ribeirinhas ou em suportes elevados em áreas de floresta densa. Anabel, como CTO, liderou o desenvolvimento de um sistema de instalação faça você mesmo, com manuais em português e línguas indígenas, como tupi, ticuna e português convencional, para facilitar a adoção. Impacto social ampliado. O projeto expandiu sua meta inicial de 20 vilas para 50 comunidades em 5 anos, cobrindo estados como Mato Grosso do Sul e regiões amazônicas, Pará e Rondônia. Cada vila recebe um kit solar comunitário, que inclui painéis, baterias de armazenamento e um microgerador de backup para noites ou períodos de chuva prolongada. Esses kits alimentam escolas, permitindo aulas noturnas, postos de saúde, mantendo vacinas refrigeradas e centros comunitários, com acesso à internet via satélite. Um exemplo marcante é uma das aldeias Yanomami, onde o Luz Verde 2.0 permitiria que crianças indígenas estudassem à noite pela primeira vez, aumentando a taxa de alfabetização em 30% em 2 anos. Preservação ambiental e cultural. Um diferencial do Luz Verde 2.0 é seu compromisso com a sustentabilidade e o respeito às tradições indígenas. A SolarTech firmou parcerias com ONGs locais e lideranças indígenas para garantir que os painéis fossem instalados sem desmatamento. Além disso, os projetos eram co-criados com as comunidades, que decidiriam onde e como a energia seria usada. Por exemplo, a comunidade tucano no Alto Rio Negro optou por usar a energia para iluminar cerimônias tradicionais, fortalecendo sua identidade cultural. Educação e treinamento. Para garantir a sustentabilidade do projeto, a SolarTech criou o programa Sol Nativo, que treinariam jovens indígenas como técnicos em energia solar. Esses jovens aprenderiam a instalar, reparar e manter os sistemas, criando empregos locais e reduzindo a dependência de equipes externas. Até 2030, o programa formaria 120 técnicos, muitos dos quais se tornariam embaixadores da energia renovável em suas regiões. O impacto do Luz Verde 2.0 iria além dos números. Em uma visita a uma vila atendida, Fernando testemunhou uma cena que o marcou. Uma avó indígena,
Dona Jaci acendeu uma lâmpada solar pela primeira vez em sua casa de palafita e disse, com lágrimas nos olhos, agora meus netos podem ler à noite, como as crianças da cidade. Esse momento reforçou a missão de Fernando de que SolarTech não era apenas uma empresa, mas um movimento. O projeto também atraiu atenção internacional, recebendo financiamento da União Europeia e elogios da ONU por seu modelo de tecnologia com alma. O Eco Bateria Avançada é outro pilar da nova SolarTech. Retomaria o projeto original de baterias sustentáveis que Antônio havia idealizado. A ideia era criar baterias acessíveis, feitas de materiais mais baratos e acessíveis a todos, para armazenar energia solar em regiões onde a luz do sol não brilha à noite ou em dias nublados. Sob a liderança de Anabel, o projeto ganhou uma nova vida com avanços em nanotecnologia. Materiais inovadores. As baterias usam eletrodos feitos de carbono derivado de materiais e metais raros. Esses materiais são processados em laboratórios para criar células de alta capacidade, com durabilidade de até 20 anos, o dobro das baterias de lítio tradicionais. Além disso, o processo de fabricação reduziria extremamente a degradação dos materiais em sua vida útil. Um projeto piloto com agricultores no Mato Grosso mostrou que as baterias permitiriam manter plantações irrigadas por até 72 horas sem sol, aumentando a produtividade em 25%. Escalabilidade. Fernando viu potencial global no Eco Bateria. Ele negociou parcerias com cooperativas agrícolas na África e na Índia, onde a energia solar é abundante, mas o armazenamento ainda é caro. A meta era exportar 10.000 unidades até 2027, com fábricas regionais para reduzir custos logísticos. O Renova Global focaria em ambientes urbanos, trazendo a inovação da SolarTech para grandes cidades. O projeto desenvolve painéis solares integrados a telhados e fachadas de prédios, usando inteligência artificial para otimizar a captura de energia. Tecnologia de ponta. Os painéis seriam finos, quase transparentes e poderiam ser incorporados a janelas ou telhas. A inteligência artificial integrada analisa dados climáticos em tempo real, ajustando o ângulo dos painéis para maximizar a eficiência. Em São Paulo, um edifício residencial equipado com Renova Global reduziu as contas de luz dos moradores em 40%, atraindo o interesse de construtoras. O projeto seria testado em outras metrópoles, como Rio de Janeiro e Recife, com plano de exportar a tecnologia para cidades na América Latina, como Bogotá e Lima. A meta era equipar 1.000 edifícios até 2030, criando bairros solares que compartilham energia em redes locais. Impacto social urbano. Parte dos lucros do Renova Global estava sendo reinvestida em comunidades carentes, instalando painéis em escolas públicas e moradias populares. Em uma favela carioca, os testes do projeto iluminou um centro comunitário, permitindo cursos noturnos para jovens. Mas como tudo não são flores e caminhos livres, o crime organizado impediu a instalação efetiva do projeto, levando o primeiro golpe. Assim, cada projeto carregava o espírito de Antônio Silveira. O Luz Verde 2.0 refletia seu sonho de inclusão, o Eco Bateria Avançada sua paixão por inovação sustentável e o Renova Global sua visão de um futuro onde a energia solar é universal. Fernando, ao liderar esses esforços, mantinha viva a memória de Antônio, cujo retrato agora adorna a entrada da fábrica, ao lado de uma placa: "O sol brilha para todos. Que nunca nos esqueçamos." Assim, tudo estava saindo como planejado. Mas em meados de 2024, quando um homem estranho se dizendo ser representante de uma multinacional lhe fez uma proposta meio intimidadora, Fernando observou que quando aquele homem apareceu em seu escritório, os bancos e fornecedores de materiais e matéria-prima não quiseram mais fazer negócios com a Rioflux. E neste momento viu que tudo estava para sair fora do curso, como uma barragem mal feita de contenção de água. O governo não liberou mais as licenças para a construção da fábrica, assim jogando tudo que já tinha sido construído e instalados em falta de recursos. Alguns dias depois, Fernando não via mais o fundo de problema que estava enfrentando. Como ele era racional e inteligente, a tal modo que viu que não teria jeito para a continuação dos projetos. De repente, aquele homem estranho aparece na porta de sua casa, lhe perguntando se gostaria de fazer o negócio que ele lhe tinha feito. Fernando achou muita ousadia deste homem. Se perguntava como ele saberia que a empresa tinha esses projetos e ele era detentor de suas patentes no exterior.
Assim, Fernando, vendo que ficaria sem saídas, achou melhor vender e encerrar todos os projetos, pois percebeu que se continuasse iria acabar também com seu legado com a Rio Flux. Mas, em sua mente não estava feliz por desistir. Sua cabeça ainda não queria aceitar. Um dia, decidiu olhar algumas fichas antigas da fábrica que estavam na casa da esposa ainda em vida do Antônio. Percebeu que tinha olerites e extratos bancários e reconhecidos como pagamentos externos, assinaturas em documentos de patente de seu Antônio, com assinaturas falsas. Na época, em nome de um dos filhos do senhor Antônio, Pablo Silveira, transferindo todos os poderes legais para seu nome e o nome de seu irmão José, dando uma explicação lógica do porquê tudo na época tinha que ser assinado por seus dois filhos, Pablo e José. Após querer tirar algumas dúvidas, foi às antigas instalações da empresa de seu Antônio. Vasculhou todas as salas de escritórios aonde ficavam Pablo e José, descobrindo em uma gaveta uma chave de cofre até então desconhecido por ele. Dias depois, na Rio Flux, conversou com Anabel, pois ela é sua funcionária ainda mais dedicada. E mais ainda, era a irmã de Pablo e José. Saberia lhe dizer de onde era aquela chave. Anabel pegou a chave de sua mão e olhou assustada. Fernando, com o olhar que dizia agora te peguei, ele imediatamente a questiona. Por que ficou assim, Anabel? E ele com o olhar desconfiado. Ela responde: Fernando, aonde você conseguiu a chave do cofre da casa do meu pai? Somente meu pai tinha essa chave, Fernando. Ele não deixava com ninguém. Minha mãe te entregou? Questionou ela. Ele respondeu diretamente que achara no escritório da fábrica velha de seu pai, aonde seus irmãos ficavam. Ela nem sabia responder, pois eles não tinham autorização para pegar. Ela falou que iria na casa de sua mãe ver se ela era a chave original ou cópia. Algumas horas depois, ela ali na frente dele tira de um saquinho de veludo roxo uma chave gasta pelo uso. Ele fica espantado com aquilo, já imaginando o que tinha acontecido com as patentes do senhor Antônio, que agora uma grande empresa norte-americana detinha todos os direitos. E foram ver se aquela chave serviria realmente no cofre do seu pai. Dona Arminda, ainda viva, ficou muito feliz e reconheceu o rapaz que fez a empresa de seu marido se levantar e sair das cinzas. Falou: Fernando, você, meu garoto destemido, como você está bonito e forte, bem diferente de quando era rapaz mais novo. Lhe dando um abraço muito forte, eles falaram com ela e fizeram o teste da chave. E o que já estava claro virou luz de um sol escaldante do deserto. Fernando deu uma olhada em alguns documentos, mas eram documentos da casa e outros arquivos de pouca relevância para sua investigação e de Anabel. Assim, Anabel e Fernando conversar com Dona Arminda. Mal sabia eles que ainda teria de desenterrar do passado, pois a cada coisa que Dona Arminda falava, uma conexão familiar, Fernando sentia com algumas situações que aconteceram com ele. Até que Dona Arminda disse algo que conectou muitas coisas, desde o aparecimento do homem estranho, que lhe comprou tudo que ainda restou da empresa de seu Antônio, até equipamentos que apareciam quebrados ou vandalizados em algumas aldeias, fazendas e até na comunidade no Rio de Janeiro. O que o rapaz que comandava a comunidade disse naquele dia, lhe fez ficar claro, lhe alertando, falou: Olha, você nem imagina com quais forças vocês irritaram, meus caros. Não é por mim, mas são forças superiores que me mandaram interromper seu trabalho maravilhoso. Para que eu não tome medidas mais sérias, eu te deixo ir e não volte mais aqui com suas ideias, ok? Assim foi naquele dia com funcionários de Fernando. Fernando pensou e fez uma pergunta simples a Dona Arminda. Dona Arminda, os filhos da senhora onde estão? E Dona Arminda lhe disse que eles estavam morando em Nova York, que fazia alguns dias que eles mandaram notícias, que no dia anterior lhe mandaram flores, fez uma chamada de vídeo. Fernando, ainda querendo saber se ela saberia de mais algumas coisas, e fez uma pergunta que fez todo sentido e ligou tudo em um único ponto fixo. Perguntou: Dona Arminda, não querendo entrar ou me meter na vida de ninguém, mas a senhora sabe do porquê eles foram para os Estados Unidos? Dona Arminda fez um gesto de esforço para lembrar. Falou: Olha, Fernando, eu pedi para que não fossem, mas eles disseram que eles iriam continuar o legado do pai de um jeito ou de outro. Mesmo que tudo parecer uma mentira, ou que seu pai entendesse que eles foram forçados, estavam com vergonha. Eu não entendi, Fernando. Foi tudo depois de alguns homens que disseram que eles ficariam ricos.
e 2019, receberam uma quantia aqui mesmo dentro desta sala, uma sacola com muitos pacotes de notas de dólares. Deixaram e foram embora. Dias depois mudaram para Nova York, falando que mudariam tudo. Fernando perguntou se ela saberia quem eram aquelas pessoas. Mas Dona Arminda não os reconheceu, mas disse que tinha um X, um A grande e um I, que se destacava em um dos logotipos nos bolsos de suas camisas. Fernando automaticamente ficou quieto e não fez mais perguntas, entendendo de quem era o tal logotipo. Assim se encerra a trajetória desta história de inovação e interação tecnológica do patriarca São Antônio e de seu pupilo, Fernando. Por algumas questões não podemos falar que empresa é essa na vida real, mas posso dar uma dica. Se vocês procurar por tribos indígenas recebem internet, vocês podem tirar suas conclusões. Então essa é a história que vocês não acharão nos livros de história do país. Te espero para a próxima História Real e até mais.